Seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito de hoje. Olha, com grande alegria que a gente vai trazer um assunto que vai motivar, vai despertar muita gente. Não é de hoje que diagnósticos, notícias graves chegam e batem na nossa porta. Mas o que a gente faz com isso? Você pensa assim, que papel tem a psicologia nessa situação? Tem muito. E a gente vai falar hoje sobre transformando diagnóstico em esperança. Quem está comigo aqui, ela eu acompanho desde quando eu era adolescente. Ela deve ter praticamente a minha idade. E acompanhava quando ela cantava em outras gravadoras e agora ela está aqui na Graça Music. É a primeira vez que ela vem no Psicologia e Propósito. Tenho o prazer de receber Pamela Jardim. Nossa, gente, muito obrigada. Estou muito honrada, Anderson, pelo convite de estar aqui. Eu amo falar sobre esse assunto, tá? E tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu adoro. Gente, olha, psicólogo, né? Aí vai entender muito bem. De repente eu não vou saber falar com aquelas palavras. Mas você tem uma coisa que isso que é o mais interessante. Por que a Pamela vai falar sobre isso? Diagnóstico em esperança. Primeiro que Pamela, contratada da Graça Music, está lançando, né? Já está aí nas redes, a música de lançamento. Música de lançamento, minha estreia aqui na Graça. Que é Respirar. Que é Respirar, que é uma música que eu recebi mediante um diagnóstico. E a minha primeira música autoral. Uau! Então, pois é. E aí vem aquela máxima, né, que às vezes a gente ouve, é nos momentos mais dolorosos que surgem grandes canções. É isso, né? A minha maior dor se transformou no maior propósito. Tá aí. Mas há 3 anos atrás, eu talvez não tivesse nenhuma esperança. E é nisso que a gente vai mergulhar hoje, né, Pamela? A Pamela, casada, eu não vou perguntar a idade, mas porque eu já deduzo que tenha quase que a minha idade, porque eu acompanhava a Pamela, eu era adolescente e estava vendo a Pamela já na TV. Né? E eu Isso falei assim, aí. cara, você começou muito cedo também. Eu comecei cantando com 8 anos, com 18, 19 anos eu lancei meu primeiro álbum profissional, né, por uma gravadora. E aí fiquei durante uns 12, 13 anos trabalhando muito, que eu sempre tive cara de adolescente, né, de menina. Então mas eu vou fazer 43 anos. Então eu tenho essa carinha assim, né? Mas você parece ser muito mais nova. Né? Obrigada. Não é porque você é cantora, que você está aqui como convidada, mas você realmente tem um biotipo, né? É de família isso. É mesmo? Minha família toda é assim. Aí eu parei quando já estava programado para eu parar, mesmo quando eu engravidasse, né? Eu sou casada, já vai fazer 14 anos esse ano. E aí eu esperei bastante para poder ter filho, né? Que eu queria, assim, curtir muito a vida 2, que eu já sabia que uma criança muda a rotina. Mas a gente queria muito ter um filho e eu falei, bom, quando eu engravidar, eu vou parar um tempo de cantar, de viajar, e vou me dedicar à maternidade. Sim. E aí me preparei para isso financeiramente, estava lá curtindo numa boa, engravidei. Engravidei e veio o quê? Pandemia. Que mudou o mundo inteiro. Que mudou o mundo inteiro, e aí um medo terrível, tal. Quando fui ter neném, tava tudo fechado. Parecia, sabe, aquele serial, aquela série The Walking Dead. Que só tinha as folhas na rua, o vento. Não, você tinha a sensação naquela época, você chegava assim na calçada da rua, dava você medo. Olhava para o lado e falava assim, alguma coisa está acontecendo aqui. É o fim do mundo. Né? E você olhava assim, não, o vírus está por aqui. Era assustador mesmo. E ver as pessoas de máscara, de luva, você ia no mercado para comprar alguma coisa, tava todo mundo assim. Eu me senti naqueles filmes americanos, sabe, de mesmo assim, de morto-vivo. Exatamente. Mas meu filho nasceu, foi tudo bem. Foi um parto tranquilo, uma gravidez tranquila, não tive nenhum problema, nada. Aí, quando ele estava entre 1 ano, 2 anos de idade, a gente começou a perceber que existem os marcos de desenvolvimento da criança. Sim. Você leva a criança lá para o pediatra, todo mês o pediatra fala, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Tá sentando. Tá dando tchau. Tá olhando para você. Que a gente acha que são coisas bobas, né? Que pergunta, tal, mas assim... Quando meu filho fez 1 ano, eu já comecei a perceber que ele não estava atingindo esses marcos de desenvolvimento e ele começou a regredir. Isso é uma característica comum de uma criança que tem o transtorno do espectro autista.
Porque ela vai... Perdendo habilidades. Ela vai bem até uma certa idade ali de meses e depois ela começa a perder algumas habilidades. Isso. O que você percebeu que ele começou a perder? Então, ele começou a balbuciar, ele falava até umas palavrinhas assim. Mamar. Mamar, falava batata, falava pão, que ele gostava de pão. Que era sair. Normal. Aí Como é que era o sair? Nossa, tá vendo? E aí... Tem uma coisa que é muito interessante, que é o vocabulário de criança que só mãe entende. Só mãe. Só mãe, não Se adianta meu filho você chegar aqui e falar, você quer água? Tá bom. Pois é, nesse nível. Me fala o nome dele. É Theo. Theo. E aí o Theo tava falando essas palavras que são bem comuns. Ele tava se desenvolvendo bem, mas eu vou pontuar uma coisa. Ele sempre foi uma criança muito chorona. Sim. E à noite, a gente percebia que quando era a hora de dormir, ele despertava e ele ficava assim, olhando para o alto, para o teto, sempre fixo, e ficava fazendo um barulhinho. E aí a gente achava, não vamos mexer, né? Tá lá no berço, tá quietinho, não tá chorando. Tá brincando com alguma coisa. Depois eu vim entender que isso também não é normal, que isso era uma coisa já do autismo, né? E aí, como ele começou a regredir, ele começou a chorar além da conta, e a gente tentando descobrir por que era. Ele engatinhava, tá? Ele tava pra andar já há 1 ano, né? Ele começou a bater a cabeça no chão. Ele parava e do nada ele batia a cabeça no chão. Não é porque ele perdia o equilíbrio, não, ele mesmo batia a cabeça. Era proposital. E ele tinha uma certa resistência com o alimento, uma restrição alimentar. Ele gostava de coisas mais cítricas, mas ele tudo cuspia. Entendi. Sabe? Tentava ali dar comidinha para ele cuspia. Que é uma outra característica do autismo, que é uma sensibilidade, uma hipersensibilidade degustativa. Isso. E a gente pensa, uma criança não come, é bobeira, palhaçada, tem que comer e pronto. Não é assim. A questão, gente, você já comeu, já tomou um café muito quente que você não aguenta? Ou eu já fiz isso, fazendo farofa em casa. E aí eu falei assim, deve estar boa. Peguei e botei na boca. Esfolou minha boca inteira por dentro. É uma sensação, desagradável. Pois é assim mesmo quando alguma coisa bate dentro, né, na língua, na parte interna da bochecha. É uma sensação horrível. Que dá um mal-estar nele, que ele não come. Mas ele tem que aprender, tem que forçar. Gente, não dá para forçar de qualquer jeito. Não. O tratamento... É pior, porque pode causar um trauma. Exato, um tratamento para inserir uma fruta para uma criança autista, a nutricionista, dependendo da ciência que ela usa, eu vou falar da ciência ABA, que é o padrão ouro para tratamento de autismo, ela pode levar de 3 a 6 meses para inserir uma fruta. Não é um negócio assim, começa a colocar a maçã raspadinha, porque ele vai sentir. Né? É muito sensível. Isso é muito sensível. Todos são assim? Não. Por isso que a gente não chama o autismo como doença, porque não tem um padrão, é um transtorno. Transtorno do neurodesenvolvimento. A criança, quando ela está no ventre da mãe, ela está sendo construída de forma natural. Eu já falei isso aqui, vou repetir para você que ainda não viu. É como se o cérebro da criança típica, a que não tem o autismo, ele encaixasse e ficasse tudo assim, tudo juntinho. Do atípico, tem uma diferença, fica assim. Isso aqui, com esses 2 espaços, gera toda a diferença no autismo. Em interação social, em comunicação, em uma hipersensibilidade, seja no paladar, seja na pele. Então, assim, é uma coisinha que acontece na construção da criança, que gera esse transtorno. Por isso que não é uma doença. Até porque tem umas que vão comer de tudo, comem até demais da conta. Tem autista que fala demais, tem autista que não fala. Tem muitas variações. E o autismo vem, muitas vezes, com comorbidades. Sim. Tem aquele que vem com TDAH, que vem com DI, que é deficiência intelectual, tem aquele que vem com TOD. Né? Eu conheço crianças que têm os 4 juntos, nível 3 e os 4 juntos. E, assim,
não é fácil. Não é. Hoje em dia tem muita gente que fala assim, deve ser autista, como se fosse uma Sabe premiação, o que é, uma coisa Anderson? bonita. Todo mundo que fala autista... Porque, na verdade, as pessoas não sabem reagir mediante quando você fala, meu filho é autista. Aí as pessoas já falam assim, mas é qual nível? Nossa, mas não parece que ele é autista, mas ele é inteligente, né? Eles são inteligentíssimos. Eles tentam, não é romantizar, né? Alguma coisa que não é romantizado na vida real. É sério o assunto. Muito. Então, quando você ouvir, assim, seu filho é autista, sabe? Tudo que eu queria era um abraço. Aquela pessoa falando, nossa, força. Que mulher incrível, entendeu? Porque uma mãe, um pai, uma família, a vida da gente, quando recebe um diagnóstico, vira do avesso. Aí, quando eu percebi que meu filho começou a regredir, eu falei, bom, mãe de primeira viagem, eu vou colocar o meu filho na escola. Porque ele não vai em parquinho, ele não sai na rua, não vê ninguém. A gente estava no meio de uma pandemia. Coloquei na creche, né, na escolinha. E aí, as professoras olharam, ele, não, é porque eu acho que ele vai socializar, vamos ver. Depois de um mês, a escola chamou a gente e falou, olha, ele não interage com as outras crianças, ele chora muito, ele só quer ficar grudado com a professora. Então, ele não quer fazer as atividades, ele quer, sabe, ele não fala, não se comunica. Leva ele no fono, né? Aí eu falei assim, não, eu já estava ligada, que eu já tinha visto lá o Dr. Google falar algumas coisas. E eu falei, eu vou levar logo na neurologista. E daí eu marquei a consulta com a doutora Mariana Sofientini, que é a neurologista dele. Eu tive muita sorte de tê-la nesse primeiro momento. Conseguir um neuropediatra. A Mariana, ela é diferenciada. Assim, foram 2 horas de consulta com ela. Que bacana. E aí, muitas perguntas. Gente, ela perguntou tanta coisa. E o Theo no consultório, eu, meu marido... E aí foi o pior dia da minha vida, porque você fica esperando, no final, quando ela começou a falar, ela já deu o diagnóstico. Ela falou, olha, ele é autista. Não precisou fazer uma avaliação neuropsicológica. Mesmo assim, eu vou pedir para vocês fazerem essas terapias durante 3 meses e vou pedir a avaliação desses terapeutas. Aí vocês voltam aqui e aí eu vou realmente fazer um laudo definitivo. Até porque a própria medicina, o Conselho Regional de Medicina, ele permite fazer um laudo como se fosse um laudo provisório. Uma suspeita. Porque aí você já tem uma hipótese diagnóstica que é o autismo e aí você começa o tratamento o quanto antes, que esse é um grande diferencial. Sim, aí ele fez vários exames, ele fez o exame, na verdade não foi um exame, que ele fez a ressonância da cabeça, para ver se tinha algo neurologicamente. Graças a Deus não tinha. Porque descarta, okay. né? Porque descarta se for uma doença, Sim. Entendeu? Se for alguma coisa. Então, ele não tinha. E aí, começamos as terapias. E aquela coisa, né? Que você leva na terapia e você fica, você acha que ele é autista? Os terapeutas ficam numa situação, né? Que é terrível, né? Para eles. Eles estão acostumados, né? São profissionais. Mas a gente fica naquela ansiedade. E daí, a gente já sabia, né? E muito complicado, porque... o que eu mais sofri naquele momento é que eu queria dar o melhor tratamento que estava no laudo para o meu filho, que eram 30 horas de terapia. Só que o meu plano de saúde, que isso é uma coisa importante a gente falar. Muito. É direito? mas na prática é difícil acontecer. E aí o meu plano não tinha uma clínica, não tinha horário disponível nas clínicas credenciadas. E aí na lei fala que se não tiver clínicas credenciadas, o plano é obrigado a pagar. Arcar. Gente, não, eu tive que entrar com liminar, tive que contratar advogado. E foi rápido, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu fiquei 1 ano tentando, troquei de plano de saúde. Aí eu tive que pagar a carência do outro plano de saúde, pagando outro plano. Isso é uma das coisas que os planos de saúde costumam fazer. Quando vocês veem aí no Senado lá, votando, todo mundo brigando, lei de autismo, de deficiência, gente, vocês não têm noção como as mães ficam desesperadas. Existiu agora, recentemente, um caso que foi para o Supremo Tribunal Federal, dos planos de saúde quererem, de uma forma indireta, que o transtorno de espectro autista se tornasse uma doença mental, tirando a obrigatoriedade dos planos de arcar com essas terapias. Agora, imagina não tendo a cobertura do plano. Porque... E a gente já fala do seguinte, nem todos têm plano de saúde. Não, isso não é... A minha realidade não é a realidade do povo. Porque eu, graças a Deus, consigo pagar
R$300 a sessão de 40 minutos pro meu filho. 30 horas semanais. Quanto é? Imagina. Então, assim, eu pude pagar até um tempo. Depois, eu falei assim, gente, eu vou ter que entrar com a liminar. Não tem jeito, porque ele tem 5 anos de idade. Não sei quanto que ele vai ter alta. E é o demorado. Tratamento ABA, ele é eficaz, ele é eficiente, mas assim, existe um indivíduo com limitações que vão ser trabalhadas na terapia. Então vou fazer esse tratamento e vai ser assim como se fosse típico. Não. Porém, ele consegue chegar no limite que é possível. Agora, esse desenvolvimento, foi ótimo você ter começado o tratamento logo cedo. Quando eu vou e tenho algum programa, alguma mídia, e eu tenho a oportunidade de falar, o que eu falo para as mães? Tá suspeitando que seu filho tem alguma coisa? Não fica negando. Porque é muito comum essa negação. Não queria ter um filho autista. Ninguém quer ter um filho autista. A gente, né, que é mãe, a gente sonha, né, com a criança e tal. Mas eu acho que negar o diagnóstico, negar o que a gente está vendo é pior para a criança. Porque eu fiz o tratamento precoce. E o tratamento precoce, ele é muito mais rápido e eficiente do que você levar uma criança com 7 anos. Você levar uma criança com 2. Então, meu filho, ele começou a fazer o tratamento precoce. E isso você, Anderson, vai poder falar isso melhor como psicólogo. É a fase do cérebro da criança, o cérebro é uma esponja. Sim. Que aprende muito rápido. É justamente nesse período inicial, com 1 aninho, 2 aninhos, que a criança ela tem uma neuroplasticidade intensa. Ela é esponja, ela consegue absorver. A neuroplasticidade é o seguinte, a gente trabalha com isso, vou dar um exemplo bem extremo para que você entenda. Uma pessoa de 80 anos que tem Alzheimer, e aí ela começa a ter perda da memória, começa a ter rigidez cognitiva, ela começa a ficar mais intolerante. A neuroplasticidade dela, que é a forma do cérebro se adaptar às novidades, a um novo circuito ou uma nova formatação, é muito difícil. Para uma criança de 1, 2 anos que ainda está aprendendo, crua de todas as experiências, ela consegue pegar muito mais rápido. Aí quando chega com 7 anos, vai dar resultado? Vai, mas é um resultado menor. Sim. E aí você nega. Eu tenho um trabalho de grupo terapia com mães atípicas. E aí, eu fazendo o trabalho, teve uma mãe que falou assim, olha, Anderson, eu vim do Maranhão. Lá, 2 médicos falaram que meu filho era autista. Eu peguei meu filho e vim para o Rio, porque eu não admitia que meu filho fosse autista. Aqui teve a 3ª pessoa para me falar isso. E aí eu comecei a entender que não sou eu que tenho que estar certo. É difícil, gente. Para a mãe, eu também. Eu não queria, mas nesse ponto, eu tenho que me agradecer, porque mesmo chorando, triste, porque eu fiquei mal. É uma aceitação difícil. É difícil, gente. Não é fácil, porque a minha vida mudou. Não foi meu filho era o menor dos problemas. A vida dos pais Mas os atípicos... pais é terrível, porque da família muda com a estrutura da família, muda financeiramente para a família, muda tudo. Aí você imagina o seu sonho indo por água abaixo. E é isso que não pode acontecer. É isso que a gente tem que ter informação. Porque foi difícil? Foi ter o diagnóstico do meu filho. Mas eu fui lá chorando, sabe? E trabalhando a minha mente, a gente tem que falar. Eu procurava mães falando sobre isso e não tinha, né? Então, gente, olha, se você receber um diagnóstico, você vai ficar muitas horas na sala de terapia, esperando. E essa é uma das grandes mudanças. Além da parte financeira, que você tem que arcar com tudo isso, você entrou na justiça e isso fica uma deixa para os pais que têm filhos com TEA, tem plano de saúde, e o plano fica enrolando para fazer a cobertura. Logo com a liminar. Entra na justiça e faça o requerimento disso. Ninguém está exigindo nada que não é direito. É direito. Tá lá no rol da ANS. Se você liga lá para a ANS, isso não é rápido de resolver. Entende? Você pode fazer denúncias na própria ANS do plano que não quer cobrir. Não resolveu, entra com processo judicial mesmo contra o plano de saúde. A liminar Ele é do meu obrigado filho, a cobrir. A advogada do meu filho, a minha amiga, que é a Tati, ela entrou de manhã
No final do dia, já estava com a liminar. Olha aí. Eu falei, meu Deus, por que eu sofri tanto? E você depende do outro lá Porque o meu filho toma no medicação processo. também. A medicação é cara, ele toma canabidiol. Que não é uma medicação barata. Não, é importada. É mais de R$1.000 um frasco, dá para 30 dias. O canabidiol, ele é extremamente caro e Porque ele é usado para regular essa O hiperatividade. canabidiol, para criança, ele é sem THC. Que é a fórmula lá alucinógena, né? Uhum. Ele é o do melhor dos benefícios. Quando meu filho começou a tomar canabidiol, Te assustou? assustou demais. A gente não queria dar É porque medicação. Aí deixa eu te contar a minha experiência. Hum. Ele não dormia. Aí chegou uma época que ele não dormia. Eu ligava para a médica e falava, doutor, ele não está dormindo, eu estou enlouquecendo. Porque quem não dorme não tem vida. Porque eu parei de trabalhar, meu marido continuou trabalhando e ele revezava comigo, sabe? E aí ela falou, vamos entrar com a risperidona, que é muito comum, porque o TEL, ele tem muitas questões sensoriais. Uhum. Então, o sensorial é roupa, é banho, praticamente você não conseguir encostar nele. Sabe? A água incomoda, a água no olho, o sapato para colocar, junta com a rigidez cognitiva, que só quer usar aquela roupa, só quer comer aquela comida, só quer fazer aquilo, entendeu? E é a mesma coisa todos os dias, tá, Todos gente? os Não é dias. hoje é assim, amanhã é melhor. Não. É assim todo dia. É desesperador. Aí a gente entrou com a risperidona, melhorou. Mas depois de um tempo, entramos com o canabidiol, junto com as terapias, porque nada é sozinho, remédio nenhum faz milagre. Não é porque você vai dar canabidiol. Vamos deixar isso bem claro. Tem crianças que não se dão com canabidiol. Sim. Tem crianças que não se dão com risperidona. O meu filho deu certo, tá dando até hoje. Não dá pra sair comprando assim aleatoriamente, não. É um complemento do tratamento dele. E daqui a pouco ele vai começar a desmamar, entende? Não é pra sempre. Sim. E aí ele começou a dormir. Aí ele virou outra criança. Deixa eu só abrir um parênteses, né? O canabidiol, e aí a gente vê muitas campanhas aí de a regulação da maconha e tudo mais. Gente, não é um remédio que vai deixar a criança dopada, alucinar. Não. Até porque a maconha não tem esse efeito. Porém, cientificamente, né? Porém, é o extrato dessa planta que consegue neutralizar esses grandes estímulos que impedem da criança dormir. Inclusive pessoas com Alzheimer, né? Sim, porque a agitação é muito grande. Gente que tem dores assim, né? Também dores crônicas. Dores crônicas, exatamente. Então, graças a Deus, está sendo usado para o bem, né? Agora, não vá no seu médico e fala assim, eu quero que meu filho tome canabidiol, risperidona... atento. Não, gente, não vai assim, não. O médico sabe o que seu filho precisa. Já pediram várias empresas para fazer. Eu tomo muito cuidado com isso, né? Como eu trabalho também com rede social. Vamos fazer publicidade do meu canabidiol. Gente, jamais eu vou fazer publicidade de uma medicação. Não, depois dá ruim, a culpa vai cair em cima de tu. Que doideira, né? Então, é o desespero pela venda, pelo dinheiro. Vender uma ilusão. O que a mãe quer? Que a criança durma, Mas você tem que ter um médico da sua confiança que laude isso. Né? E aí, colocamos as terapias e vou te falar, foram 2 anos de terapia. 2 anos. Essa criança fazendo terapia. E a evolução era mínima. Chegava momentos E agora vem uma pergunta que eu vejo de muitas mães falando. Eu vou tirar disso, que não está funcionando. Muitas vezes, será que funciona? Meu Deus do céu, será que funciona? Não é melhor contratar uma pessoa para cuidar dele e tal? Nossa, eu pensei em tudo. Imagino. Mas, Anderson, chegou uma hora que fala que vira uma chave e virou. E virou essa chave. E aí a criança começou a falar. Mas não foi assim, acordou um dia falando. É porque é tudo muito devagar no caso do Theo. Eu tenho vídeos do meu marido que faz na terapia, você chega em casa e você ainda tem que estimular em casa. As 30 horas semanais... Não adianta, chega em casa... de manhã, sem televisão, à noite. Né, que televisão atrapalha. Aí, beleza. Eu chegava em casa e meu marido enchia a bexiga para ensinar ele a falar bola, que é o primeiro fonema que é mais fácil. Aí, eu tenho vídeo dele falando assim, bó, e o Márcio, bola! Aí, ó! Sabe, ele querendo falar, mas uma dificuldade para falar. Você via que ele tinha dificuldade motora, tipo uma apraxia, né, da fala. E aí, hoje, eu vejo o meu filho cantando, falando tudo, falando... Essa semana, ele chegou falando as cores em inglês.
Amarelo é yellow. Vermelho é red, do jeito dele, né? Ele não tem essa pronúncia, que ele tá igual o Cebolinha agora. Trocando o R pelo E. Mas o que fez de terapia lá, que você achava que não resolvia, não mudava nada, dá esse boom, né? E é bem assim, gente. A terapia, às vezes, você não vai ver essa mudança porque você está acompanhando todos os dias. E todo dia é um negocinho. E assim, você pensa assim, mas já trabalhou o mês inteiro sobre esse fonema. Talvez com uma criança atípica vai trabalhar 1 mês, com uma criança atípica vai ter que trabalhar 3. E assim, é tudo, os terapeutas falam, né? Que às vezes eu assistia sessões, assim, é muito repetitivo. É na base da repetição mesmo que eles aprendem, né? Então, assim, repetindo. Às vezes eu ficava meses fazendo a mesma coisa na terapia. E eu ficava, meu Deus, isso aqui não evolui. Isso aqui não... Mas na cabeça da criança, aquilo Isso vai construindo, né? É uma construção. Não dá para... Não é como uma terapia com adulto, por exemplo, típico. Diferente. Mas, olha, ainda vou dar um detalhe. Porque, às vezes, um paciente adulto que necessita de controle de raiva, ele fica, às vezes, 2, 3, 4 meses ainda com dificuldade de controlar a raiva. Mesmo com todas as estratégias, com todas as habilidades trabalhadas, se um adulto que consegue ter uma consciência tem dificuldade, para uma criança típica ou atípica, ela não consegue ter a consciência de um adulto. Não. Ela precisa aprender por repetição. E o cérebro da criança não está maduro, né? É a montagem do quebra-cabeça, e o quebra-cabeça tem lá 20 peças. A criança com TEA fica irritada, joga tudo no chão. O que ele faz? Ele tira lá 15 peças, fica só com 5 e vai montando. E aos poucos vai trabalhando a vontade que a criança tem de ter o domínio. Porque se a criança for TEA, com TDAH, ela se dispersa com aquela atividade, ela vai querer parar, porque aquilo é cansativo para ela. E às vezes diminuir. Aí fica uma dica aí para você que tem uma criança que tem TDAH e tem TEA, você quer que ela arrume o quarto todo. Ela tem 10 anos. Meu irmão, não vai funcionar. Sabe? Manda arrumar a cama só. Aí fala assim, parabéns, que bom, agora vamos arrumar a escrivania, né? Tudo tem que ser lúdico. E assim, você sabe uma coisa interessante? Que eu estava conversando com a Maíra Gaiato, você deve conhecer. Uhum. E aí, um ícone no tratamento eu gravei com ela, né? mesmo? Um podcast que eu vou lançar agora, essa semana. E aí, ela estava falando uma coisa para mim interessantíssima. Sabe o que a gente que é pai atípico? A gente trabalha com a criança, testando a criança. Porque a gente quer tanto que a criança faça aquilo, que a gente fala, a gente brinca mas a gente não brinca com a criança, a gente brinca testando a criança o tempo todo. Para de testar seu filho e só senta no chão e brinca com ele. Entra no mundo dele. E é bem interessante que você, por ser mãe atípica, você fala das terapias e dos termos com muita facilidade, porque você está vivendo isso tudo. Não tem como, né? Porque eu parei minha vida toda para cuidar do meu filho. Exatamente. Eu tive essa possibilidade de fazer isso, né? Então, eu me dediquei, eu queria entender, eu assistia as terapias, eu conversava com os terapeutas, eu via vídeo no YouTube. Eu queria, sabe, poder ajudar o meu filho de certa forma. E aí, a gente estava falando uma coisa legal, que eu tive que aprender a brincar com meu filho, eu e meu marido, porque a gente... não dá para querer falar pro meu filho assim, vamos jogar bola, você joga para mim, eu jogo para você. Hoje ele faz isso, mas antes não era assim. Antes ele não gostava de água, tinha pavor. Hoje meu filho nada. É mesmo? Se joga... Ele ficou 2 meses para entrar na piscina. Para entrar. Mas aí a gente tem os anjos que Deus manda em forma de pessoas, que a gente pegou uma professora que teve toda a paciência com ele, toda a estratégia. Então, mas 2 meses para entrar na piscina e ele indo para natação direitinho. E ele ficava em volta da piscina, ela ficava dentro da piscina, jogava água no pezinho dele, pegava os bichinhos e botava em volta da piscina. Não, mas cair com uma reação dessa é muito comum do pai falar assim, eu vou tirar, tô pagando para não entrar na piscina. A gente não é? É um pensamento que vem na cabeça. Mas a gente sabia que nada ia ser fácil. A gente já estava preparado. Mas que legal que vocês resistiram até o fim. E agora ele nada. Agora ele nada. Agora meu filho, ele fala, ele lê, gente.
Com 5 anos. Com 5 anos. E aí, é muito engraçado, que até hoje, assim, ele tá fissurado em cores e letras, né? O hiperfoco dele. Ele pega os lápis, ele não quer escrever, ele quer emparelhar os lápis de cores. Aí, o que que eu faço? Sento lá e junto todos os lápis com ele. Aí, depois, o que que eu faço? Então a gente... O que que é amarelo? Ele, o sol. Eu falei, então vamos pintar o sol? Aí, ele vai lá e pinta. São estratégias que a gente aprende a brincar, que é diferente de uma criança. Sim. Hoje eu saio com meu filho no restaurante, a gente senta na mesa e a pessoa traz o papelzinho e ele fica pintando. Mas para chegar nesse nível, meu Deus, É um processo. É um processo, não é fácil, entende? Eu não saía com meu marido. A gente ficou sem sair, porque não dava, ele ficava se jogando no chão, ele ficava rastejando no chão, ele queria mexer em tudo, menos brinquedo, nada. A gente saía de casa para se estressar, foi uma opção nossa. Porque também era muito estímulo para ele. E ele não estava ainda preparado para essa sobrecarga sensorial. E aí a gente também poupou ele de algumas coisas, entende? Isso é legal. Isso a gente chama de uma maturidade. Por quê? Não, ele tem que se acostumar. Ou então fica retraído em casa. Das duas, uma. Os dois extremos são completamente inválidos. Porque sair tentando impor que ele precisa se dar bem com as coisas no mundo, não vai acontecer dele se regular sozinho. Não. E manter em casa, sem estimulação, sem demonstração da realidade, sem o gradativo, ele vai ficar enclausurado e não vai conseguir se desenvolver. A brincadeira que você fez, assim, abre um leque pra gente. Você que é pai atípico, entenda. Olha o grande detalhe. Foi uma brincadeira que a criança, que o Theo começou. Você tem que entrar no mundo dele. Em cima da realidade que ele está te expondo, que você vai trazer algo novo. Porque se você tentar trazê-lo para a sua realidade, vai ser muito difícil. Muito difícil. E vai ser frustrante para você. Agora, isso requer tempo, isso requer dedicação, requer observação. Se você não tiver esse tempo com ele, mas eu não tenho, eu tenho que trabalhar, vai jogar para outra pessoa. Ó, eu sei, gente, como você falou, é uma realidade que ninguém gostaria de viver. Porém, não tem o que mudar se a realidade bateu na porta. Como aceitar? Nossa, é dolorido, é terrível. Demorou um tempo para eu aceitar. Eu estava fazendo, mas para eu aceitar, demorou um tempo. Para eu chegar aqui e falar com você sobre o assunto, da forma que eu estou falando consciente, leve, foi porque eu tive que ver realmente o milagre de Deus na vida. Aí eu falo que é Deus também, né? Porque é Deus que me sustentou, meu marido, sabe? Minha sogra, que ajuda muito a gente. E Deus sustenta a gente. São 3 pessoas, assim, muito focadas numa criança. E eu chorava, eu deitava à noite, colocava minha cabeça no travesseiro. Eu chorava, eu não queria acordar. Porque eu falei, meu Deus, eu vou ter que aguentar tudo isso de novo, sabe? E aí entra a respirar. Porque a respirar, a música que eu acabei de lançar, ela é assim, eu tenho um caderninho que eu anotava tudo, desde o primeiro dia do laudo, que eu ouvi tanta coisa e que eu falei assim, eu tenho que anotar tudo isso porque eu vou esquecer. Eu tive vontade de morrer, eu tive vontade de... Como eu fui egoísta, né, eu penso hoje, porque eu estava pensando assim, só em mim, né, porque eu falei, minha vida vai mudar, a minha realidade vai mudar, e não é fácil mudar porque muda para uma situação que não é boa, ninguém quer, né, mas eu não conseguia olhar da forma como Deus olha. Como eu estou enxergando hoje, que a minha dor realmente se transformou no meu maior propósito, né? Foi difícil para mim, nossa, meu casamento quase acabou, eu queria sumir, mas eu estava lá fazendo meu papel de mãe, era o melhor que eu tinha para oferecer, sabe? Nunca fugi disso, mas eu acho extremamente importante a mãe, principalmente, ter momentos... Nem que, às vezes eu estava assim, muito desesperada, assim, não aguentava. E o meu marido falava assim, nossa, vai lá tomar um café. Eu ficava 1 hora fora, tomava aquele café na rua, eu me sentia um pouco melhor. Ou então eu encontrava com uma amiga, sabe? Para eu poder respirar. Colocar seu foco em outra coisa, pelo menos por um período de tempo. Exatamente, mas tem uma parte da música que fala, né? Se quando eu acordar tudo mudar,
Eu tinha medo de acordar. Porque você já sabia que não seria um dia fácil. Mas o meu amor consegue suportar. É o amor de mãe. E o amor de Deus, né? Que é o amor lá de Coríntios que tudo suporta, né? Vivendo e aprendendo a confiar no meu Pai. É isso, você tem que confiar em Deus. Acho que pela primeira vez, eu sou desde os 8 anos de idade que eu nasci, tô na igreja, acho que pela primeira vez na minha vida eu aprendi a confiar em Deus. Foi nesse momento. Nesse momento que eu aprendi a confiar em Deus. Porque eu não tinha mais o que fazer. Porque por mais que você tenha profissionais em volta, o TEA tá aí, gente. 1 para cada 31 crianças típicas tem uma criança É uma atípica. realidade. Você tem alguns profissionais muito bons que dominam bem o assunto. Mas o TEA ainda é muito novo em pesquisas, em desenvolvimento, em terapias. Eu falei e falo muito do ABA, né, que é a avaliação comportamental aplicada. Você realmente, você vê ali que dá resultado. Dá sim. Porém, não são todos que trabalham. É difícil. E aí você vai procurar alguém para conversar, as pessoas às vezes não sabem o que falar. E falam do que vem em TikTok, Instagram, e tiram todas as forças. E até você fechar numa equipe multidisciplinar que dê resultado mesmo, né? Eu tive que trocar alguns terapeutas. Só corrigindo aqui, desculpa, Paula. Análise do comportamento aplicado, que é o ABA, significado em português. E fala, até você conseguir, para conseguir montar essa equipe, não é rápido e não consegue assim. Eu demorei mais de 1 ano para fechar a equipe que ele tem hoje. Sabe? É uma equipe com quantas pessoas? Ele tem 2 terapeutas ocupacionais, ele tem um fonoaudiólogo, que ele faz fono todos os dias. Uhum. Terapia ocupacional também todos os dias, depois a escola. Ele tem uma psicóloga, ABA, que acompanha ele na escola, de 12h40 às 5h da tarde. Ele tem terapeuta ABA, né, em casa também de manhã, das 7h30 da manhã às 9h. Com um acompanhante terapêutico? Não, com uma psicóloga. Psicóloga mesmo. O TEL não tem AT. Uhum. Ele tem agora AT. 2 vezes na semana. Mas é em casa. E ele tem psicopedagoga. 2 vezes por semana. Então, ele começa às 7h30 da manhã, vai até às 11h. Aí ele tem um intervalo de 11h a 12h40. Que agora ele tem 2 vezes por semana uma AT nesse horário. E aí, depois ele vai para a escola, que tem psicóloga na escola, e depois ele tem fono e TO, todos os dias. E sábado... Ele começa de manhã até que horas? Ele tá na cama dormindo 8h da noite. Aí você percebe, as pessoas falam que criança é autista e fala como se fosse brincadeira. Nenhuma criança gosta de ficar tanto tempo em tantas atividades monitorada. Não, e é assim, gente, é brincando o tempo todo. Ele faz psicomotricidade, esqueci. Toda quarta-feira e musicoterapia também aos sábados. Que são mecanismos eficientíssimos. Muito, incrível. Ele nada também, aí tem natação, tem as outras coisas. Mas ele tem uma rotina bem mais intensa que muita gente. Tem, e ele adora as terapeutas. É mesmo? Ele ama fazer as terapias. Tem dia que ele fica meio bravo porque tem que confrontar, né? E ele sai lá bravo, querendo fazer o que ele quer. E agora ele tá naquela fase de minha vez, sua vez, né? Que ele quer fazer tudo do jeito dele. Tirou um lápis fora do lugar, ele já tá aceitando. Então, é isso que eu falo pra vocês. Meu marido, por exemplo, é autista. Mas não sabia, porque meu marido, ele tem hiperfoco em música. Nunca estudou música na vida dele. É mesmo? E ele é um dos maiores músicos do Brasil. Caramba! Meu marido, ele começa a trabalhar, ele não tem fim. E aí descobriu depois do diagnóstico do TEL que percebeu. A seletividade alimentar é dele, sensorial. Meu marido, ele fica horas. Vem um prato de comida e vem, sabe aquelas picadinhas de salsinha? Uhum. Ele fica assim, ó, separando. Eu falei, gente, você nem tem gosto. Mas para ele é como se fosse aquilo que você falou, um vulcão dentro da boca dele. Ele não é sempre as mesmas roupas que ele usa. Você só percebeu isso depois do diagnóstico do TEL? As mesmas roupas, sensorial. Ele não pode... Ele tem problema com coisa que roda,
sabe? Que tira o pé. Viajar de avião para ele é difícil, mas ele viaja todo fim de semana. É difícil para ele não vai em nada que roda. Não vai, a gente foi pra Disney, ele não vai nem em montanha-russa nenhuma. Acha legal, maneiro, mas é legal não de vai. ver. Ele falou, pô, legal, vai ficar na fila, segura a boca, mas não vai. E esses dias eu pedi pra ele lavar o nariz dele com aquele negócio de soro. Ele ficou na pia, sem brincadeira, parado assim, ó, com aquele negócio. Não consigo. Isso é uma rigidez. Sim. Ele é muito fechado, eu vou brigar com ele não briga comigo. Só você fala. Só eu falo. É ruim brigar com ele. Isso daí quebra, hein? Isso daí quebra é a discussão no casamento. Que não dá pra... Não quer, não briga. Olha, tem muitas mulheres que iriam gostar de saber que o cara não vai brigar. Mas depois ele chega na classe, na educação e conversa. Não que eu falte educação, né? Mas assim, às vezes eu queria Na brigar. agitação ele não vai falar. Não, e ele é assim, chega a ser até frio. Sabe? Que é outra característica. Não tem muitos amigos. Autistas. Não tem muitos amigos. Entende? Aí eu falei, ele falou, nossa, eu sou igual o Theo. A gente, né, a gente mora junto, né? Minha sogra tá com a gente, e aí tem uma mesa dele que é super antiga dela, né? Na sala, que tem sabe aquelas mesas que tinha, assim, o vidro? E que tinha, tipo um xadrez, assim, de madeira? E o Márcio falou, quando ele é criança, ele ficava botando o dedo ali embaixo. E o Theo falou, e faz igual. Como pode? Nossa, é verdade. Como fica horas ali botando o dedo naquilo ali. Que E o meu marido ficava sozinho no intervalo da escola ouvindo música com o Discman. Famoso Discman, hein? Lembra? Lembro. Ah, eu era legal. Era legal. Mas teve uma vez que eu fazendo uma reunião de grupo, eu falei assim, vocês lembram daquela... Eu mostrei um desenho de um brinquedo. Pense Bem, o nome do brinquedo. Eu achava o máximo que eu ganhei aquilo. Era um equipamento que você tinha que ler o livro para responder as perguntas. Eu falei assim, era parecido com uma máquina de datilografia. A menina, né, a mãe do grupo, falou assim, eu já vi no museu. Caramba, quando ela falou aquilo... Agora tem museu de máquina fotográfica. Tem. O Oi Futuro aqui no Rio, você vê de aparelhos de comunicação, né? Você viu quanto que tá custando aquele Motorola? Tá caríssimo, tá quase o preço de um iPhone no Mercado Livre. Aquilo que a gente usava, gente, é complicado. Pois é, a história voltando. Aí você escreveu essa música, vamos falar da música agora, no momento de... Dor. Peso, né? De peso. De que eu precisava respirar. E aí, foi uma fase muito difícil para mim, até hoje, tá? Eu tomo medicação para ansiedade também, me ajudou muito, me ajuda demais, porque eu sou muito ansiosa e eu procurei um psiquiatra também, sabe? Pedi ajuda, fiz algumas terapias, parei, preciso voltar, que faz muito bem. Mas teve uma situação que o Emerson, pastor Emerson, a pastora Fernanda Brum, eu tava tão mal, mas tão mal, tava assim, que eles chamaram a gente para ir lá na casa deles, eles fizeram o nosso casamento, né, e falaram, não, traz a Pamela aqui, vamos conversar. E aí eu só chorava e eu ficava brava, sabe, porque eu não aceitava e, tipo, eu reclamava e falava, isso é um absurdo que tá acontecendo na minha vida, revoltada. Imagino. Aí o Emerson falava assim, várias vezes, você precisa respirar, várias vezes. Aí eu entrei no carro para voltar, aí eu já fiz a primeira frase da música. A gente precisa respirar, com fé e coragem para recomeçar. Porque eu tinha que recomeçar do zero. Foi aí nesse momento que você aceitou? Não foi nesse momento que eu aceitei. Foi um processo, mas eu acho que eu entendi que ele falou para mim uma coisa muito importante. Ele falou, Pamela, se você passar por isso e você vencer isso, você vai ter uma validação de que você viveu e você vai ter propriedade para falar sobre isso, que foi o que você falou aqui. Que não tem como, né?
A gente... Não dá para ler, assim, 2, 3 artigos e falar o que a gente está falando aqui. É. Entende? Eu não vou só conseguir falar da forma como você fala. Você é um psicólogo. Mas você traz com muita precisão. Exato. Porque você vive isso. E aí você falou da Maiara. Isso. Que ela é mãe atípica também. A Maíra Gaiato, não, ela não é mãe atípica. Não é mãe atípica. É o Thiago Castro. Ah, sim, verdade. Desculpa. O Thiago Castro, ele, pai atípico, você vê que ele fala pela ciência e pela vivência. Eu acho isso incrível. Né? Tem o outro, acho que Lucelmo, que também é pai atípico e dá aula sobre o ABA. E aí você vê que fala da ciência e a experiência. Exatamente. Gente, o mais difícil, sendo bem sincero, não é a ciência, é a experiência. É a experiência. Porque você sente na pele. Aí você fala pra mim assim, ai, Pamela, você demorou pra aceitar isso? Demorei, eu não sei quando que foi que eu aceitei. Eu acho que até hoje eu não aceito. Mas eu entendo. Mas acabou aquela luta dentro de você. Aquela angústia que eu tinha, tá? Sim. E eu me lembro que na festa de Dia das Mães, uma festa que teve, não sei se foi festa junina da escola, que meu filho não fez nada, se jogou no chão, bateu na amiga, acabou com a festa, com a dança. E aí eu entrei no Instagram, eu chorava. Eu assim, gente, não é fácil, meu filho não dançou, meu filho mordeu a amiga, beliscou o outro, saiu correndo. Foi o caos, entendeu? Aí, todas as mães falando, não, mas ele vai melhorar, isso vai passar, sabe? Aí hoje eu vejo meu filho dançando, fazendo as coreografias na escola, o mais animado. Aí é legal que as mães falam assim, eu fiquei impressionada com o Theo fazendo tudo. Gente, é inacreditável. Se eu postar um vídeo dele no ano anterior e no ano seguinte, é uma criança completamente diferente. Eu falo que é Deus, junto com o tratamento, com tudo, sabe? É um trabalho completo, né? Mas, às vezes, eu quero fazer coisas com meu filho que eu sei que ele ainda não está preparado para encarar. Uhum. Meu filho nunca foi no show meu, no evento, assim, porque eu acho que é muita... Embora ele não tenha acessibilidade auditiva, mas eu acho que ele... Mas aquelas luzes todas. É muito estímulo para ele. Eu ainda não tô confiante, segura para fazer ele passar por isso. Uhum. O que eu mais quero, gente, é subir no palco, lá na igreja, no altar, e meu filho tá lá do lado com a guitarrinha dele. Vocês acham que eu não quero isso? Mas eu tenho que... Calma, né? Respira. Respira. Então... E aí você compôs, voltando para casa... E aí o processo... Não, eu compus algumas coisas e daí quando eu decidi voltar a cantar, eu falei assim, eu vou voltar a cantar e eu vou contar meu testemunho. Olha aí. Porque eu acho que eu preciso... Porque toda vez que eu postava alguma coisa do Theo nas minhas redes sociais, tinha muita gente perguntando, tinha uma curiosidade. As mães atípicas, compartilha mais a sua rotina. Eu falei, minha rotina não é diferente da sua, é o caos. Mas eu comecei a postar. E aí... Isso gerou uma conexão muito grande com as mães e eu me senti mais ainda forte para poder voltar. Entendi. Então, isso me deu um sentido para... Virou a minha missão de vida. Olha aí, que bacana. Né? Então, aí você vê, né? Aí o Márcio fala assim, quem diria, né? Você não queria cachorro, tem um Golden Retriever. Ah, você tem um Golden. Tem um Golden. Eu sou muito fã de cachorro. Meu cachorro é maravilhoso. Aí, você não queria casar com músico, casou com músico. Você demorou muito para ser mãe, porque você estava lutando até o fim e você é mãe atípica. Veio... Não é a minha vontade. É Deus. Sim, sim. Lógico que a gente tem as opções da gente escolher o que a gente quer ou não quer. Mas eu acho que a minha vida realmente é assim, é Deus me botando, sabe? Me espremendo. E é justamente nesse momento... que você começa a ver verdades sendo cantadas do seu coração. Nossa, aí muda. Aí as pessoas falam assim, a Pamela tá diferente. Tá diferente, não tem como ser a mesma pessoa de 5 anos atrás. Não dá. Sim. Não dá, gente. Qualquer declaração que você faz, aí nessa música a gente consegue perceber, não é uma letra que você tá cantando. É uma letra que você tá vivendo. Que eu tô vivendo. É isso. E faz toda a diferença. E aí, quando eu comecei a pré-produção, eu terminei com essa letra, a gente fez, né? Eu, o Wagner Carvalho e o Marquinhos Gomes. Nossa, só... Nós 3. E aí, mas a música era a minha história. Sim. Então, assim, eu tive a experiência de compor, que eu nunca escrevi nada.
que foi incrível. E hoje eu tô vendo a minha verdade, sabe? Eu tava conversando agora com o Thiago, eu falei assim, Thiago... O Thiago Pérez, que é o diretor da Graça Music, que é um grande cantor também. Demais! Eu falei assim, Thiago, eu não pedi nada pro Thiago quando eu vim pra Graça. Eu só queria lançar aqui porque eu sei que todo mundo é crente. E aí eu queria... que é algo muito especial, entende? Entendi. E eu queria, assim, que as pessoas abraçassem com muito carinho o meu projeto. E aí eu falei pra ele, a gente não fez... A time da Graça fez ações de mídia incríveis, assim, junto, eu apoiando, né? Eu vi uma campanha que fizeram... Botaram um totem, né, na rua, e as pessoas falaram assim, realmente, eu preciso respirar, um negócio assim. Porque assim, todo mundo tem uma hora que tá... Explodindo. Aí não tem aquela hora que a gente fala, eu preciso de um café. Eu preciso tomar um café, eu preciso tomar uma coca gelada, eu preciso tomar um chá, uma água, aí vou ali beber uma água. E você não faz nada. Gente, fazer nada é a melhor coisa do mundo. Sim, sim. O tempo da gente é o que a gente tem de mais precioso. E aí, quando eu não tô fazendo nada, eu amo, entendeu? Porque eu tô respirando, tô tipo, nossa, que legal. Então, a vida é isso. E o respirar é uma técnica, é uma estratégia dentro da terapia fantástico para regular emoções, pensamentos. É um momento em que você volta para onde você está, é uma âncora para o presente. Você volta a ter a sensação do seu corpo, porque, gente, as preocupações e ansiedades, elas vão jogando a gente para vários lugares. E a preocupação do que vai fazer depois, de como vai conseguir isso, você acaba realmente perdendo a linha de limite e você vai ficando cada vez mais tenso. Seu nível de cortisol aumenta, o seu nível de adrenalina aumenta, seu coração bate mais forte, mais rápido. E aí, quando você respira, aí a questão científica da música respirar, você reequilibra a quantidade de oxigênio e gás carbônico no seu corpo, que é um dos grandes aliados para a sua respiração voltar ao normal, para o seu batimento cardíaco voltar ao normal, para o seu corpo perceber que você não precisa fugir de nada, porque não tem nada te perseguindo, você não precisa bater em ninguém, que não tem ninguém te ameaçando. É uma resposta biológica que o respirar faz. E todo mundo respira, mas são poucos que respiram direito. Você respira só para sobreviver. O respirar é para viver, né? Olha, Pamela, eu acho que essa música, ela tende a ser uma virada na vida de muitas pessoas. Amém. É meu desejo. Né? A gente já consegue ouvir essa música nas plataformas. Já está disponível em todas as plataformas. Pois então eu vou usar essa semana no grupo Terapia com Mães Atípicas. Pode mandar. Você sabe que eu recebi um vídeo essa semana, até a Cris está aqui, ela vai saber disso. Que um professor chegou numa sala de aula com adolescentes. E ele pegou e falou, gente, eu ouvi essa música aqui de uma cantora chamada Pamela. E eu sei que vocês estão nervosos, que é uma prova difícil. Eu queria que vocês parassem agora, fechassem os olhos de vocês e escutassem essa música que chama Respirar. Olha, eu achei isso o máximo. Eu achei, olha isso, um professor numa escola. Rompendo o limite, porque a escola hoje tem uma coisa que você não pode falar de, enfim, né, uma confusão, né, umas barreiras para você entrar, mas a sua música entrou. É uma entrou. música que fala sobre a vida, que não é uma música que é aquele crentez, né? É uma música que é para todo mundo, para toda pessoa, entende? E assim, eu tô assim, só isso para mim já valeu meu trabalho. Bacana. Sabe? Porque eu tô vendo o bem que tá fazendo as pessoas, né? É o que eu falo, que a gente falou hoje, tá? Você ser cantor é lindo, maravilhoso, você chegar na igreja, você adorar a Deus, isso a gente adora. Mas aí, o que você tá fazendo pro próximo? Sim. De verdade. Que é a diferença de você ser filho de Deus, que é porque você é salvo. Aí você passa a ser servo, que é o que faz algo para ajudar alguém. E aí você, mais um pouquinho, você se torna amigo de Deus, para ter essa intimidade com Deus, ele falar o que você precisa fazer e você vai fazendo para o bem do outro. O evangelho é isso, não é a salvação é minha, o problema é seu, da sua vida. Não, é você compartilhar aquilo que você tem de melhor. Foi isso que Cristo fez. Pamela,
muito obrigado pela sua Eu que agradeço, presença. eu adorei o bate-papo, Anderson, Acho muito que legal. esse assunto Vai merecia ajudar mais muitas crianças. tempo, porque é muita coisa que a gente poderia falar, mas infelizmente nosso tempo acaba. Tá. Mas quem quiser acompanhar a Pamela nas redes sociais, fala só o seu Instagram, Meu quem não Instagram estiver olhando tem para a tudo lá. TV para poder ouvir. Tá, Pamela Jardim Oficial, tá? Você pode me procurar lá no Instagram, também é isso para todas as redes. Então, Pamela Jardim Oficial, me segue lá, vamos trocar uma ideia, tem bastante conteúdo legal também. Perfeito. Vou esperar os cortes Por pra favor. gente poder postar lá no Instagram. E obrigada pelo convite. E esta semana, com o Grupo Terapia, eu vou usar a sua música, vou mandar o vídeo lá no Instagram para você ver. Pamela, muito obrigado de verdade. Obrigada, Anderson. Sucesso para você, para essa canção, para o Theo também. Eu creio que vão vir coisas muito boas. Amém, eu aí, creio. mais do que já veio. Amém. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Foi um prazer receber você aqui e a gente poder ter essa conversa. Lembrando que você pode seguir o Psicologia e Propósito no Instagram e o meu perfil no Instagram, Anderson Nascimento Oficial. Pode mandar sua pergunta, sua dúvida e a gente vai esclarecendo lá. Obrigado mais uma vez pela companhia. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau.